Olá, muito boa noite. Agora são exatamente 6 horas. É muito bom ter você conosco em mais uma edição do Conversa Franca, que está sendo transmitido ao vivo aqui dos estúdios da TV Princesa, no centro de Varginha. Hoje nós vamos falar sobre agricultura e a crise hídrica. E o meu entrevistado é o secretário municipal de Agricultura e Pecuária aqui de Varginha, Estevão Tavares Silva. Estevão, muito bom ter você conosco pela primeira vez nesses 2 anos de programa para conversar sobre essa crise que está abatendo a gente aqui e que chegou, infelizmente, ao Brasil e aqui ao sul de Minas. Boa noite. É um prazer estar aqui e é um prazer também, uma satisfação poder levar até o telespectador a realidade daquilo que nós estamos vivendo. Eu agradeço essa oportunidade para a gente poder esclarecer algumas dúvidas que venham a surgir. Antes da gente falar aí sobre agricultura, crise hídrica e tudo, eu queria saber um pouco mais de você, Estevão. Geralmente, quando os secretários vêm aqui pela primeira vez, a gente faz esse preâmbulo aí, faz essa abertura para conhecer um pouco mais sobre o secretário. Por que o prefeito Antônio Silva te escolheu para ser o secretário de Agricultura e Pecuária? Qual que é o seu vínculo em relação a esse meio rural, ao trabalho? A gente tem visto nas matérias, tanto eu como o Euclides, o seu trabalho no meio rural aqui de Varginha. Como que surgiu isso, essa ligação? Bem, anteriormente eu já havia sido funcionário da prefeitura concursado e me aposentei. E resolvia voltar ao trabalho, fiz um novo concurso e passei novamente e coincidiu de eu ser chamado nesse novo governo do Antônio Silva, nesse terceiro governo do Antônio Silva. E sempre militei na área de campo, porque eu sou médico veterinário. Então nós já estamos com 40 anos de campo. E nas outras 2 legislaturas do Antônio Silva, eu acredito que nós tenhamos deixado uma impressão de retidão, de probidade, de dinamismo, de conhecimento da área e mais a consideração pessoal que nós temos há mais de 40 anos. Eu acredito que todos esses fatores, aliado à bondade do prefeito, de me dar essa honra de ajudar na área da agricultura, que eu conheço algumas coisas. Muita gente fala que trabalhar com o campo é uma paixão. Tem que ser uma paixão, porque senão a pessoa desiste. É isso mesmo? Mas não é só o campo não, viu? A área pública hoje está atravessando momentos dificílimos. Nós não temos capacidade de concorrer com a iniciativa privada. Nós trabalhamos com salários muito pequenos. Nós temos dificuldades enormes de motivarmos as nossas equipes, porque a diferença salarial para a iniciativa privada é mais do dobro. Então, realmente, nós temos que ter uma força, demonstrar essa vontade e repassá-la aos nossos colaboradores. Então, você transmitir um ideal, quando a pessoa está ali para receber um dinheiro, para levar para casa, para manter a sua família, e você transformar aquilo tudo em ideal, que o dinheiro é apenas um apêndice naquilo que ele está fazendo, para quem ganha pouco, não é fácil. Papel de liderança. Um papel de liderança que você tem que exercer e mostrando que os valores da vida não são apenas dinheiro. Uhum. Vamos falar um pouco aí sobre essa vontade. Nesses 2 anos seus à frente da Secretaria de Agricultura e Pecuária aqui de Varginha, quais foram os avanços? O que foi feito para o homem do campo, para ele continuar ali, ter essa vontade de se manter no campo, né, e ajudar? Porque muita gente pensa que, até muita gente brinca, a gente fez uma matéria sobre o zoológico aqui de Varginha, e falando dessa importância, que muita gente nem sabe que o leite vem da vaca ali, não é da caixinha, não é do saquinho que vem e tudo. Então, como que é assim, manter esse homem no campo, manter essa vontade, como que é isso? Aguinaldo, a gente não pode falar exclusivamente, eu acredito que qualquer secretário que vem aqui, falar exclusivamente de uma secretaria. Porque no complexo administrativo público, nós temos hoje uma carga muito alta que é dirigida à saúde e à educação. São 2 focos que a Constituição Nacional obriga o prefeito a dirigir metade do seu orçamento para essas 2 áreas, que eu concordo, educação e saúde.
Uma 25% e outra 15% do orçamento. 40%. Mas você nunca consegue ficar só nesses patamares. Você acaba, principalmente na saúde, que é um saco sem fundo. Nosso prefeito tem mania de falar que a saúde é um bitrem sem puxar o freio de mão, sem freio, numa ladeira e despencado. Porque, infelizmente, nós pagamos o preço de muitas administrações anteriores e vem deixando esse buraco violento. Nós, infelizmente, temos que dizer, Aguinaldo, é uma população doente. Então, quando nós pegamos essa secretaria, com todos os problemas que a gestão anterior nos deixou, nós tínhamos 18 máquinas, 3 funcionando, 15 máquinas no estaleiro. 2 anos após, nós estamos com todas as máquinas recuperadas, em operação, e compramos mais 4 máquinas. Uma Patrol de R$500 mil, meio milhão, uma pá carregadeira, uma retroescavadeira e um caminhão de água, que a gente usa essa água para ajudar a fazer as estradas. Aquilo ali faz uma sedimentação, nos ajuda. E mais um caminhão basculante que o prefeito nos comprou. Então nós, na realidade, não foram 4, foram 5 novos elementos que entraram a compor a nossa patrulha mecanizada. Então, diante de todas essas dificuldades que a saúde e a educação nos impõem em termos de restrição orçamentária, eu acho que nós fizemos muita coisa. Só de termos recuperado essa frota, de termos ampliado essa frota, demonstra a preocupação desse governo para a dedicação, para a obrigação que nós temos para o campo. E, junto a isso, Aguinaldo, nós sempre tivemos preocupação de manter atualizado todos os convênios com o IMA, com a Emater, com o Procafé. Nós temos uma relação muito boa, que é um dos maiores centros de pesquisa de café do mundo, está aqui em Varginha. Nós temos uma relação muito boa com o Ministério da Agricultura. Então, essa preocupação nossa em manter esses órgãos que cuidam de levar informações, de trazer tecnologias novas, está sendo mantido. Nós tivemos uma preocupação muito grande também, Aguinaldo, de trazer essa produção e oferecer um espaço comercial para esse produtor, para que ele não fique na mão dessas intermediações que ocorrem. Os atravessadores, como muitos dizem. Então, pegamos uma farsa de uma reforma do mercado produtor, estamos refazendo tudo outra vez, estamos passando um momento difícil que foi gasto muito dinheiro e nós vamos gastar mais dinheiro ainda, porque o que foi feito pode jogar tudo fora. Por quê? O que aconteceu no mercado produtor ali, para você estar falando isso, em relação a essa reforma? O que tem que ser feito agora que não foi feito antes? Tá. Nós fizeram um forro e esqueceram de ver a estrutura superior. Vaza água para tudo quanto é lado. Então nós vamos tentar manter esse forro, que é muito bonito, mas só colocaram beleza. Sim. Lá em cima nós temos um telhado de 35 anos de idade. Nós vamos trocar essas telhas todinha, refazer, tudo comprometido. Vamos ter que refazer as calhas, refazer rufo e uma série de coisas. Então isso aí é uma coisa. Do outro lado, onde é descoberto, inventaram umas barracas. De plástico? Uhum. Tudo de plástico. À primeira vista, assim, muito bonito. Quando vieram as chuvas, aquelas barracas não aguentaram o peso da água e abaularam. Naquele abaular, entrou água, ficou ali um criadouro do mosquito da dengue. E por dentro, devido à umidade superior, começou a desenvolver fungos, umas raias negras. Se embaixo eu tenho alimento, como é que eu posso ficar com um negócio daquele? Então, a ideia do nosso prefeito, nós já licitamos, infelizmente, a empresa que ganhou a licitação, por deficiência da Lei 8666, a lei de licitação, que é uma lei, tem pontos positivos, mas tem outros pontos. Mas é bem antiga, né? Tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E, Aguinaldo, o cara chega num ponto que ele não tem condição de dar continuidade àquilo, ele simplesmente dá adeus. Você não tem condição nem de penalizá-lo.
É porque é sempre pelo menor preço, né? Sempre Aí depois, pelo menor preço. não, eu vou conseguir manter o menor preço, mas quando ele vê, ele não consegue manter aquilo que ele tinha prometido, né? E deixa a obra. O que tem acontecido muito. Memorial DT, exemplo disso, escolas, e eu não sabia, o mercado produtor também. O mercado produtor nessa onda. E lá, então, nessa área das barracas, nós pensamos em dar continuidade a essa cobertura metálica. E esperamos que esse espaço que vai ser criado seja um espaço de multiuso. Feira no domingo e todo tipo de eventos que você quiser bolar, um evento religioso, uma festa típica da região, vai ter uma área lá de 1.000 e poucos metros coberta. Então nós queremos ver se, além da gente servir a agricultura, que é o nosso principal objetivo, nós também tenhamos um outro espaço que sirva para outras atividades, inclusive de lazer. Cultura e lazer. Cultura e lazer dentro de Varginha. Até estava previsto a realização de alguns shows lá em relação aos domingos. Como que está isso? Então, por enquanto, não vai poder ser feito. Nós combinamos, inclusive, essa ideia nasceu do professor Graça Moura. Professor Francisco, isso. Nós íamos aproveitar um espaço lá em cima. Mas nós vimos que a invasão de pombas era muito grande e quando nós vimos o que nós precisávamos com aquelas barracas, seria assim incoerente você apresentar um show lá em cima e aquelas barracas naquelas condições sanitárias perigosíssimas. Então, assim, a gente tem que ter um bom senso certa hora, no sentido assim de priorizar alguma coisa. Então, canalizamos toda a nossa energia para que realmente a gente consiga, este ano ainda, entregar aquela parte coberta e sumir com aquelas barracas dali. Quanto que vai ser investido lá no mercado produtor, Estevam? Nós acreditamos que deva ficar em torno de R$300 mil. E a previsão da entrega dessa obra é para esse ano ainda? Se Deus já quiser. Está acontecendo uma nova licitação para que isso aconteça ainda esse ano. Entendi. Então, eu vou te pedir licença para a gente voltar daqui a pouquinho para falar, além dessas ações, da crise hídrica. Então, nós estamos conversando com o secretário municipal de Agricultura e Pecuária aqui de Varginha, Estevam Tavares Silva. Eu aguardo você no segundo bloco aqui do Conversa Franca. Nós voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com Conversa Franca. O meu entrevistado de hoje é o secretário municipal de Agricultura e Pecuária, aqui de Varginha, Estevam Tavares Silva. Estevam, a gente falou um pouco então desses 2 anos à frente da secretaria, o porquê da escolha do prefeito Antônio Silva. Agora vamos tocar num ponto bastante delicado que a gente tem sofrido muito em relação à crise hídrica que tem acontecido. A gente tem visto aí, não só aqui em Minas, no Brasil todo, enquanto em alguns lugares chove muito, como Acre, lá no Amazonas, chove-se muito. No sul do país e no sudeste, isso tem vindo muito pouco e isso já tem acontecido aí por 2 anos também, né? Quais que são as medidas que estão sendo tomadas aqui em Varginha para que isso seja minimizado, pelo menos aqui no nosso município? Uma colocação bem difícil você está fazendo, porque não existe uma medida para ser tomada dentro de Varginha que venha corrigir um problema global. Esse é o grande, digamos, esse é o grande X da questão. Porque nós estamos pagando o que toda uma população mundial vem fazendo. Nós temos aí 300 anos da Idade Moderna para cá, quando o homem se afastou um pouco de Deus e o iluminismo, o homem é o grande senhor da terra, nós partimos para um progresso, uma fase de buscar progresso ilimitada. E esquecemos da harmonia, esquecemos do equilíbrio das coisas. A palavra da moda chama sustentabilidade, mas não tem muito jeito de fugir dela, Aguinaldo. Nós fomos desenvolvendo e esquecemos das bases, da sustentação dessas coisas. E criamos um paradigma que só o lucro, só o sucesso, só esses valores é que valem. Nós assistimos na história, nós podemos ver na história, vamos falar dos impérios clássicos, o babilônico, os medas, os persas,
o Egito, o grande Império Romano, todos se desfizeram. Agora, o que nós estamos passando não é nada de império que vai cair mais, não. Nós estamos perante uma destruição do planeta. Então, voltando assim à essência da tua pergunta, o que nós estamos fazendo em Varginha? Nós estamos propagando aonde nós chegamos, aonde nós temos a oportunidade de falar, que o problema é mais geral, é muito mais grave do que nós estamos pensando. É um problema de ordem mundial, é uma mudança de objetivos de vida. Nós temos que pegar toda uma população e começar a canalizar. Me assusta demais, Aguinaldo, quando, a questão de um mês e pouco atrás, o Papa, o chefe de uma igreja de 2000 anos, vir a público e falar: Deus não mandou em Gênesis que nós nos reproduzíssemos como coelho. Então tem uma série de medidas de ordem mundial, de ordem internacional, que nós temos que começar a assistir isso acontecer. É preciso levar esse baque, então, porque, por exemplo, a seca a gente convive com ela no Nordeste por muitos anos, né? E agora que chegou em São Paulo, que é a capital, né, que a capital econômica do Brasil, onde tudo acontece, onde estão os principais canais de comunicação, aí que se precisou levar esse baque para que a gente chegue na realidade? Exatamente isso que aconteceu, porque o Nordeste ficava isolado e nós mandávamos todas as rendas que nós obtínhamos, todos os excessos que nós tínhamos aqui, alguma coisa sobrava para o Nordeste, um povo muito humilde, muito simples, que ainda não tinha aprendido sobre os seus direitos, nem dever, que não tem nem o que fazer. Agora, quando nos atingiu aqui embaixo, onde é o lugar produtor, você imagina como deve estar São Paulo, com 2, 3 dias de racionamento de água. Uma pessoa não poder tomar um banho ao fim do dia de trabalho. Então, agora as pessoas estão acordando. E eu acho que esse despertar vai ser muito importante, porque nós vamos apurar, nós vamos refinar a escolha do nosso representante no Legislativo. Nós vamos começar a exigir mais coisas e talvez a gente venha acordar também para que a vida não é um progresso ilimitado. Nós temos que começar a botar limitações em cima das coisas. Agora, dando continuidade sobre a tua pergunta, o que nós estamos fazendo em Varginha? A primeira coisa que nós estamos fazendo em Varginha é tudo isso que eu te falei. Em todas as rodas que eu me encontro, eu bato nessa tecla. O problema é paradigma mundial. O problema é a estrada que nós traçamos para viver, para levar o mundo. Se é uma bola redonda, se tem 49 mil quilômetros de circunferência, ela é limitada. Vai chegar uma hora que esses 49 mil quilômetros de circunferência não vai dar conta do mundo. Você lembra de Malthus, que é que ele falava que ou para de reproduzir, porque o mundo... é limitado. Ele foi desclassificado dentro do mundo científico porque descobriram o tal do nitrogênio. E o nitrogênio entrou na Terra e começou a produzir. Nós podemos ter aí 7, 8 bilhões de pessoas como temos hoje e desmoralizamos Malthus. Thomas Malthus, que ele disse que o mundo ia acabar de fome. Acontece que ele não acertou por causa do nitrogênio, mas o nitrogênio agora é uma das barreiras ecológicas que já se extrapolaram. Nós estamos comprometendo toda a água, comprometendo toda a qualidade de terra nossa. Nós estamos por aqui de nitrogênio. Alguns artigos recentes dizem que nós temos que reduzir 2/3 da aplicação do nitrogênio. 2/3 da aplicação de nitrogênio vai refletir em 2/3 da produção? Eu não sei direito como que é isso. O nitrogênio hoje ele é aplicado nos adubos químicos que estão aí nos cafezais, em todas as plantações, é isso? Exatamente. Isso aí sem falar na poluição de carbono, sem falar em todos os agrotóxicos, em todos os outros químicos que nós utilizamos. Então, é onde eu te falo, não basta a vontade de Varginha. Mas, naquela velha história do beija-flor que levava um pouquinho de água para apagar um incêndio na floresta,
E aí, eu não sei, um bicho qualquer lá, um bicho maior, fala, mas que é essa aguinha que você leva? O que vai resolver o quê? Melhor foi, eu não quero nem saber, eu estou fazendo a minha parte. O que nós estamos fazendo em Varginha? Estamos sendo muito bem recebidos, nós estamos, assim, tendo uma cooperação muito grande por parte dos produtores, principalmente nas alterações topográficas que nós estamos fazendo, em bacias de contenção e bocas de lobo. Essas bacias de contenção nós vamos armazenar água, colocar uma água ali para alimentar o lençol freático que está lá embaixo, porque senão ela corre direto e vai pelo ribeirão e vai embora. Vamos entender então, por exemplo, num morro, eu estou no morro ali, e aí vão ser feitas essas bacias para que a água acumule naquela bacia e ela infiltre na terra. É Exatamente. Isso. Choveu, vai ficar que é como se fosse um mini lago, uma baciazinha realmente, e aquilo vai infiltrar e ir para o lençol freático onde ela tem que estar. É e isso. ela tem uma segunda importância. Vai evitar que essa água corra e venha erodindo toda aquela declividade da qual você falou. Aí nós podemos fazer mais curvas de nível, para que as pessoas, assim, se lembrem, isso é muito visto no Peru. Aqueles arrozais que são plantados naquelas montanhas no Peru, os incas, os maias já faziam curvas de nível. Então é isso que os produtores estão fazendo normalmente na nossa região, que é uma região cafeeira, tem bastante curva de nível, e nós estamos entrando mais com essas bacias de contenção. Uma outra coisa que nós estamos alterando a topografia é nas chamadas bocas de lobo, porque as estradas também já estão sendo sufocadas. Você precisa de terra para fazer essas estradas, para reconstituir uma estrada perdida. Se você não tira as águas que correm por essa estrada, você vai causando uma erosão, e cada hora precisando de mais terra. Da onde que tira a terra? Tira a terra, às vezes, de um lugar altamente produtivo. Sim. Então, essas bocas de lobo, que nada mais são do que saídas de água, nós estamos preservando a nossa estrada. Se estamos preservando as nossas estradas por mais tempo, nós vamos precisar de menos terra. Nós vamos descaracterizar a topografia dos nossos terrenos bem menos, porque já não tem muitas fontes de cascalho. Como que eu vou encascalhar uma estrada? Então, atualmente, nós estamos diante de muita pesquisa, de muita pergunta, de muita conversa. Nós já estamos fazendo mistura de terra com bica corrida. E estamos trabalhando de uma tal forma que você não coloca mais camada sobre camada. Quando o carro passava, jogava aquela bica corrida tudo para a lateral. Sim. Então, nós estamos fazendo incorporação dessa mistura à terra. Bica corrida, o que é? Bica corrida é uma espécie de uma pedra obtida em pedreiras, que não serve para construção, ela é uma mistura de pó e uns pedacinhos de pedra. Uhum. Quando você incorpora aquilo à terra, aquilo vira quase que um cimento. Aí você vem, joga água, depois você faz a compactação, é onde nós estamos tendo uma sobrevida mais longa dessas estradas. E as nascentes, como estão sendo cuidadas? As nascentes eu vejo, já conversei com muito agrônomo, já conversei com muito engenheiro florestal. Eu acho que a nossa legislação, não sei por que cargas d'água, está enveredando para um lado Código Florestal errado. Porque eles estão mandando cercar 50 metros. Eu acho excessivo, num país de propriedades pequenas, você a cada mina fazer 50 metros de raio, e estão mandando florestar. As árvores, elas consomem água. Mas até um certo ponto, quando elas crescer, até um certo ponto, quando elas estão crescendo, sim, elas absorvem mais água. Mas a partir de um certo ponto, elas param de absorver, ou não? Não, Aguinaldo. Você não vê, se você sair para a zona rural, todas as minas, elas são rodeadas de vegetação rasteira. Tem umas vegetações que produzem uma espécie de um cará, de uma batata, tubérculos. Essas vegetações, esse tipo de vegetação não consome a água. Ela mantém a umidade do terreno. Uhum. Então, florestamento tem que ser muito criterioso, tem que se estudar qual a espécie que se vai colocar, porque todas as minas de água, elas nascem num lugar brejoso.
num lugar de vegetação bem ralinha. O que nós temos que fazer é o cercamento, porque os animais depredam aquilo ali. Então, o fechamento, o isolamento dessas minas, eu acho sensacional. E deixa por conta da natureza que ali vai nascer o que aquela mina precisa. Estevão, infelizmente a gente já está terminando aqui o Conversa Franca. Eu queria que você utilizasse esses últimos 2 minutos que a gente tem para fazer as considerações finais e mandar realmente essa mensagem, ao mesmo tempo de preocupação, mas ao mesmo tempo de cuidado que as pessoas devem ter. Você poderia, então, conversar com o nosso público que está nos assistindo? Agradecer ao Guinaldo a oportunidade, agradecer ao telespectador os minutos gastos com a gente, pedir desculpa pela prolixidade e pedir a todos vocês a colaboração. A situação não é brincadeira, a situação é muito séria. Nós temos que lembrar dos nossos netos, dos nossos filhos, nós temos que pensar na dívida que nós temos com as gerações futuras, e a natureza íntegra realmente é aquilo que nós vamos deixar de melhor presente para eles. E quero aproveitar um finalzinho, agradecer a todos os agricultores de Varginha a recepção que nós temos, o apoio que nós estamos tendo e principalmente as nossas medidas, as modificações que nós estamos fazendo estão sendo muito bem recebidas, porque modificar umas coisas assim, solidificadas ao longo de séculos de culturas, não é fácil. E nós temos só que agradecer ao agricultor de Varginha. Tem que lembrar também que o homem, ele faz parte da natureza e não é dono dela, né? Exatamente. Tá certo. Então nós ficamos por aqui com mais essa edição do Conversa Franca. Você pode ver esta e outras entrevistas em nosso site. É só acessar o www.varginhacultural.com.br. Você fica agora com Francisco Pereira e mais uma edição do Jornal Cidade. A gente volta na semana que vem, quinta-feira, a partir das 6 horas ao vivo. Muito obrigado pela sua participação.